Capítulo 21, Acordo, Parte 2. Shulk. Shulk. O que você vai fazer com tudo isso? Khan perguntou a Yonvou como uma expressão de nojo. Yonvou parou de esfolar o Troll e olhou para Khan. Eu não te disse. O sangue é um ingrediente para poções não, eu não estava perguntando sobre isso então o que foi? Bem, de que adianta guardar os materiais? Você deve ter acumulado muito karma agora. E você não está parando, certo? Porque você não pode simplesmente comprar itens com seu karma. Assim que os jogadores entram na torre, os pontos de karma podem ser usados como moeda. Se eles quisessem um item ou artefato, eles poderiam usar o karma para comprar o que precisassem. Portanto, os jogadores não se preocupavam em pegar materiais e sucata das carcaças dos monstros. Mesmo que realmente precisassem de materiais, preferiram contratar outros jogadores ou comprá-los com pontos. Claro, materiais raros, de monstros como um dragão ancião, por exemplo, eram uma história diferente. Mesmo assim, esses itens eram para clãs gigantes ou equipes especiais de ataque. Porém, Khan percebeu que, embora estivessem correndo pelas sessões, Yonvou nunca hesitou em coletar materiais dos cadáveres. Sempre que encontrava carcaças intactas, parava para colhê-las. Seu processo de colheita também foi muito meticuloso. Sempre que enchia uma garrafa de sangue, fazia o possível para não misturar o sangue com substâncias estranhas. Ele também embrulhou materiais importantes em couro e os armazenou separadamente. Como resultado, a mochila de Yonvou estava tão cheia que parecia um balão prestes a estourar. Tenho planos para esses materiais. Se é o que você diz, Khan não tentava mais entender Yonvou. Embora suas ações parecessem sem sentido, Khan percebeu que Yonvou havia planejado tudo. Além disso, sabendo que o individualismo era um elemento importante da torre, ele não poderia se intrometer nos negócios de Yonvou. No entanto, Khan era muito intrometido para suportar sua crescente curiosidade, então fez uma última pergunta. A propósito, há alguém que consiga lidar com tantos ingredientes ao mesmo tempo? Não se envolva em uma fraude e acabe chorando como um bebê depois de embalar os ingredientes. Yonvou colocou a mochila nos ombros. Ele havia remendado todos os buracos que ganhara na sessão anterior com pedaços de couro, e a mochila agora tinha uma aparência muito peculiar. Eu conheço um ferreiro. Ele deve ser bom, então, não é? Vamos ver. Yonvou deu de ombros e passou por Khan, em silêncio. Ele não queria mais falar sobre isso. Khan apenas estalou os lábios. Poxa, que idiota! Desde que ele se juntou a Yonvou, a impressão mais forte de Khan sobre ele era que ele jogava suas cartas perto do peito. Pelo que Khan sabia, a maioria das pessoas tendia a compartilhar suas histórias depois de passar um tempo juntos. No entanto, Yonvou nunca mencionou nada sobre seu passado. Ele apenas disse o que era necessário. Às vezes, sua expressão impassível sob a máscara branca dava calafrios em Khan, ao longo de sua espinha. É claro que, no mundo lobo come lobo do tutorial e da torre, esse tipo de personalidade não era necessariamente uma coisa ruim. Ele sabia que Yonvou estava tentando não revelar suas fraquezas. Além disso, sua simpatia pode ter parecido suspeita para Yonvou, já que eles mal se conheciam. Mas, ainda assim, ele tinha a sensação de que Yonvou estava deliberadamente construindo uma parede ao seu redor. Khan se orgulhava de ser altamente sociável e profundamente empático, então ele tinha uma forte noção da distância de Yonvou. Mas não há muitos jogadores com tanta habilidade. Tanto quanto possível, gostaria de mantê-lo por perto. Khan acariciou seu queixo. Se ele tivesse que descrever Yonvou com uma palavra, ele escolheria confiável. Embora nunca tenha falado sobre si mesmo, ele nunca interferiu nos assuntos de outras pessoas, e, ao mesmo tempo, Yonvou desempenhava suas tarefas sem qualquer reclamação. Ele até demonstrou excelente habilidade ao passar por 2 sessões sem parar. Khan queria muito Yonvou porque ele tinha grandes planos. Ele não o queria apenas para o ataque, mas para toda a jornada pela torre. Mas Khan sentiu que Yonvou não estava permitindo que ele se aproximasse.
Talvez seja a máscara dele. Quando Cain terminou de pensar, Yonvou já havia aberto o portão de ferro que conduzia para fora da seção de Rumble. O portão era mais grosso e pesado do que todos os anteriores, e ele sentiu a caverna inteira tremer. Uma torrente de luz solar, quente, brilhante e terna, de repente, derramou dentro da caverna escura, e eles viram o céu azul anil. Você limpou com sucesso a seção D como um jogador solo. Você fez uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 3.000 karma. Você adquiriu 2.000 karma adicional. Sua saúde e mana serão restaurados. Todos os tatus serão removidos. Você entrou na seção E. Você alcançou com sucesso a área externa. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 1.000 karma adicionais. Yonvou puxou o cabelo para trás com as mãos. Uma brisa fresca soprou em sua direção, e ele se sentiu extremamente revigorado. Hugo estava ficando abafado lá. Estou um pouco triste por ir embora. Era o lugar perfeito para uma soneca, Cain comentou, enquanto se espreguiçava, e Doi lhe esfregou os olhos sonolentos. O tutorial foi dividido em duas áreas, a área interna e a área externa. A área interna refere-se à região da seção A à seção D, que foram projetadas para ajudar os novos jogadores a entender seu nível de habilidade e treinar para o que lhes faltava. A área externa se refere às seções E a G, que testam as habilidades que os jogadores adquiriram na área interna. Foi a área que avaliou suas qualificações. Era comum os jogadores ficarem estressados na área interna, porque os desafios eram sempre em cavernas estreitas e passagens com iluminação ruim e ventilação insuficiente. No entanto, não havia nada parecido na área externa. Ver o mundo exterior depois de tanto tempo fez Yonvou sentir a pressão se esvaindo, mas ele não conseguia relaxar, pois sabia que a área externa era ainda mais perigosa do que a área interna. Até a seção D, todos os espaços eram murados, eu só tinha que ser cauteloso dentro de uma certa faixa. Não há nada parecido a partir da seção E. Estar em uma área aberta também significava se expor ao inimigo. Interrompendo os pensamentos de Yonvou, diferentes mensagens começaram a aparecer. O desafio da seção E começará. Uma luz brilhou em sua palma, e uma pequena conta do tamanho de meio dedo apareceu onde a luz tinha acabado de piscar. Você recebeu um token. Múltiplos tokens estão escondidos em toda a seção e eles também podem ser transferidos ou trocados entre jogadores. Colete 99 tokens para verificar suas qualificações. Yonvou, inquieto, mexeu no token de forma contável. Ao lado dele, Khan assistia com uma expressão nauseada. Isso me irrita sempre que o vejo. Yonvou olhou para o token silenciosamente. A sessão E foi mais uma luta mortal. Havia tokens escondidos por toda a sessão, mas era muito mais fácil roubar alguém do que coletá-los para você mesmo. Então os jogadores na sessão E, frequentemente, ficavam paranoicos. Eles não sabiam quando seriam atingidos por algo inesperado, e também não sabiam se os companheiros de equipe com quem eles estavam rindo iriam, de repente, apunhalá-los pelas costas. O que é mais nojento é que Yonvou focou no fato de que o token poderia ser transferido ou negociado entre jogadores. Isso significava que era possível ameaçar ou até matar outros para pegar seus tokens. Foi uma tarefa difícil encontrar tokens na sessão e estava claro como o dia que os jogadores prefeririam emboscar outros jogadores para roubar seus tokens. Seu irmão teve dificuldade em lidar com esta situação, mas o que distinguiu Arthur das outras equipes foi que eles conseguiram passar a sessão e coletando tokens ocultos sem recorrer à traição. Essas hienas certamente virão atrás de mim. A sessão E estava infestada de necrófagos chamados hienas, que usavam a floresta como camuflagem. Ele tinha que cuidar deles. Ao pensar nos ladrões, Yonvou, de repente, se lembrou do time nefasto que ele tinha visto no diário. Ele capturava jogadores e os usava para cultivar tokens. Seu irmão e Arthur haviam investido contra este certo grupo de hienas, causando estragos em sua equipe, mas era possível que os sobreviventes, ou talvez imitadores, ainda estivessem por aí. Yonvou balançou a cabeça com a ideia.
Ao contrário de seu irmão justo e altruísta, ele era uma pessoa completamente egocêntrica. Mesmo se ele testemunhasse tais crimes, ele provavelmente iria ignorar. Suas mãos já estavam ocupadas, ele precisava ficar longe de problemas. Se lembrando de algo a mais para se preocupar, Yonvou olhou para os dois jogadores parados ao lado dele. Para seu alívio, Khan e Doyle olharam para o token de Yonvou sem qualquer interesse. Parecia que eles já haviam coletado muitos tokens antes de voltar para a seção B. Ou eles podem já ter coletado todos os 99 tokens. Yonvou colocou seu token na boca e o engoliu. Khan e Doyle olharam para ele com um interesse recém-descoberto. Engolir o token significava que Yonvou não cederia aos outros jogadores até a morte, e eles perceberam a determinação de Yonvou. Acabei de ler as mensagens, então vamos andando. Vocês disseram que estão procurando uma peça escondida na seção E, correto? Vamos fazer isso agora. Eu tenho que encontrar tokens depois. Khan acenou com a cabeça. Sim, mas é uma boa distância daqui. Vai demorar um pouco para chegarmos lá. Então reuniremos os tokens ao longo do caminho. Por mim tudo bem. Khan assumiu a liderança e partiu, seguido por Yonvou e Doyle. A seção I era muito maior e mais larga do que todas as seções anteriores combinadas. Cada área da seção tinha seus próprios recursos geográficos e ecossistemas exclusivos. Pequenas colinas se espalhavam ao sul, uma vasta floresta cobria a região norte e um pântano lamacento ficava em sua ponta. Montanhas negras e rochosas se alinhavam atrás de um deserto árido no leste, e um rio fluído por uma pradaria se estendia para ao extremo oeste. Cada área era habitada por uma grande variedade de monstros. Pequenos monstros como goblins e kobolds formaram vilas ao redor da floresta. Já, em seu interior, viviam os monstros maiores, como trolls e ogros. Os homens lagarto, vermes da areia e os assentamentos dos orcs apareceram no pântano ao norte, no deserto oriental e na pradaria ocidental, respectivamente. O desafio, em si, era coletar tokens, enquanto se travava batalhas com os monstros. Mas, os jogadores também tinham que proteger seus tokens de outros jogadores, que, por sua vez, podiam ser ainda mais perigosos do que os próprios monstros. Mas, os jogadores da equipe de Yonvou já tinham seu destino e poder. Eles dirigiram-se ao pântano, na ala norte. Capítulo 22, Acordo, Parte 3. Quando escureceu, o grupo de Yonvou fez os preparativos para acampar e passar a noite. Enquanto ele estava na área interna, Yonvou só tirava cochilos curtos de vez em quando, porque ele não conseguia distinguir ao fim do início do dia. Mas, agora, ele não precisava fazer esses descansos periódicos. Além disso, Khan havia sugerido a ideia para que eles passassem por menos problemas. Os monstros com os quais a gente vai lidar são muito difíceis. Temos que estar totalmente preparados. Yonvou acenou com a cabeça em concordância. Embora Yonvou fingisse ignorância, ele sabia quem Khan e Doyle estavam procurando. Argan, o rei Lizardman. Como um dos monstros-chefes da seção E, Argan era poderoso o suficiente para esmagar facilmente jogadores normais, e mesmo os de alto escalão como Khan e Doyle não podiam garantir que venceriam contra ele. Fora isso, ainda havia um problema ainda maior. Ele não é o único. Haviam, na verdade, dois líderes Lizardman, um homem e uma mulher. Argan Slayer recebeu a alcunha em referência ao espécime macho, mas a verdadeira dona da região era a mulher, que residia bem dentro do covil. Se você baixasse a guarda depois de matar o Lizardman King Varão, você se encontrará em um grande problema. É a rainha Lizardman que tem a coroa de Argan, e não duvido desses dois já terem descoberto. Se eles quisessem levar a coroa, pelo menos um jogador tinha que lidar com cada líder Lizardman. Mesmo que Khan arriscasse sua vida, ele só poderia lidar com um e precisava de alguém para enfrentar o outro. A força física de Doyle era relativamente fraca, e a única coisa que ele podia fazer era agarrar a coroa enquanto os monstros eram distraídos por outros jogadores. É por isso que todos os três tinham que estar no auge antes de colocar os pés no Argan Slayer. Talvez porque tenham muita experiência em dormir ao ar livre, Khan e Doyle montaram acampamento rapidamente.
Nesse meio tempo, Yonvou ficou fascinado com o método que Doyle usou para acender a fogueira. Ele convocou uma certa espécie de insetos e os fez se alinhar em cima da lenha. Os insetos de repente explodiram em chamas, criando uma exibição de faíscas. Impressionante! Doyle sorriu timidamente em resposta à exclamação de Yonvou. Eles são chamados de mosquitos explosivos. Quando estão em perigo, eles entram em combustão interna e queimam seus inimigos. A torre está cheia de insetos maravilhosos como esses. Yonvou acenou com a cabeça e olhou para os cadáveres dos mosquitos explosivos lentamente se desintegrando nas chamas. Há tantas coisas na torre que nem mesmo Yonvou chegou a descobrir ou escrever, já que o diário não era um registro completo das coisas na torre. Yonvou sabia que precisaria descobrir por conta própria. Enquanto o fogo queimava intensamente, eles se acomodaram em seus sacos de dormir. Depois de concordar em se revezar para vigiar durante a noite, eles adormeceram um a um. Yonvou foi o primeiro a ficar de guarda depois de vencer uma rodada de pedra, papel e tesoura. Crack, ele calmamente olhou para a lenha queimando e abriu uma das mãos. 5 contas azuis rolaram em sua palma. Junto com o que eu já engoli, eu tenho 6 tokens. Durante a jornada para Arganslair, Yonvou manteve uma vigilância para tokens escondidos em diferentes lugares, de uma fenda na rocha por um riacho a um ninho de pássaro no topo de uma árvore. Eles não foram muito difíceis de encontrar. Eu nunca imaginei que meus sentidos fortalecidos pudessem até mesmo farejar tokens. Os tokens pareciam conter algum tipo de poder especial, e a sensação que Yonvou tinha ao senti-los era diferente de outros objetos. Eu preciso coletar tantos tokens quanto possível. Quanto mais fichas dessas eu encontrar, mais pontos de karma vou conseguir no futuro. Há um aumento especialmente drástico a partir do 100º token. Eu tenho que ficar focado. Ele estivera procurando por tokens discretamente, decidindo que não precisava deixar Kane e Doyle saberem. Os dois estavam mostrando sinais de remorso, lamentando que Yonvou não pudesse encontrar nenhum tokens porque ele os estava ajudando em seu ataque. Doyle foi mais longe e até lhe ofereceu tokens em compensação. Quer fossem sinceros ou não, Yonvou achava que eles deviam ser caras muito bons, considerando o fato de que estavam em um lugar onde o egoísmo era comum. Enfim, Yonvou jogou as fichas em sua boca e ergueu a cabeça para olhar para o céu. Ao contrário da Terra, este lugar tinha 2 luas, uma grande e uma pequena. Eu já fiz todo o caminho até aqui. O tempo passa rápido. Ele estava se sentindo um pouco estranho em aproveitar a brisa noturna. Yonvou se perguntou se era porque ele estava passando pelas sessões sem uma pausa. Ter um momento de paz como esse era como encontrar uma agulha em um palheiro. Ele mal havia conseguido um descanso decente no tutorial. Ele havia passado a maior parte do tempo rolando no chão, esfaqueando monstros ou correndo. Yonvou só tirou cochilos rápidos para se recuperar da fadiga. Mas quando ele se recostou e considerou o que havia passado, percebeu o quão intensamente havia cumprido seus planos. Parecia que ele havia entrado no tutorial ontem, e agora que estava relaxando, estava começando a se sentir cansado. Seu cansaço mental vinha se acumulando há algum tempo. No entanto, ele tentou manter a guarda alta, usando seus sentidos para escanear meticulosamente a área em grande detalhe. Ele descartou todos os pensamentos perturbadores de sua cabeça enquanto olhava para o céu noturno sereno, profundo e aproveitava a brisa calma. Depois daquele cenário quase poético, o cansaço mental que ele tinha começou a diminuir, junto com a pressão que vinha crescendo dentro dele. Isso me lembra o céu na África. Yonvou lembrou de seus camaradas e do comandante que estaria trabalhando duro em seu lugar agora. Ele sentiu um pouco de pena ao pensar no comandante que cuidara dele como um pai. Yonvou teria adorado essa atmosfera tranquila. Yonvou mudou seu olhar para Kane e Doyle. Eles estavam tão cansados que adormeceram assim que baixaram a cabeça. Que dupla interessante! Kane e Doyle eram muito diferentes dos jogadores comuns para ele. Eles estavam sempre radiantes e cheios de alegria, e tinham uma atitude confiante, uma que os outros não tinham. Aqueles dois lidaram com todos os tipos de situações como se já estivessem acostumados a elas. De onde vocês vieram?
Enquanto eles viajavam para o pântano, Yon-Woo finalmente teve a chance de testemunhar as habilidades de seus companheiros temporários. Kan, ocasionalmente, revelava um vislumbre de sua excelente esgrima, que era poderosa e feroz, encontrando um equilíbrio entre majestade e praticidade. Era impossível atingir aquele nível de esgrima em apenas alguns dias, e Yon-Woo tinha certeza que ele deve ter tido muita experiência e treinamento antes de vir à torre. Embora fosse falante, e parecesse tolo por fora, ele claramente não teve uma infância normal. Foi o mesmo com Doyle. Seus olhos costumavam ficar embotados e sonolentos, mas olhares penetrantes às vezes escapavam-lhe. Quando isso acontecia, ele mostrava julgamento aguçado e perspicácia. Se Kan era um executor que se envolvia principalmente em combate corpo a corpo, Doyle era mais um pensador que ficava para trás e tomava as decisões. A habilidade entomopática de Doyle parecia fraca sempre que ele a usava para assuntos práticos, mas seu verdadeiro poder brilhava intensamente contra monstros. Os insetos que ele controlava eram muito pequenos. Por isso, eles podiam penetrar em orifícios como narinas, orelhas e boca, ou podiam cavar pele e carne, mordiscando vasos sanguíneos e devorando músculos. Por causa disso, os monstros, instintivamente, evitavam Doyle e corriam em direção a Kan. Sempre que isso acontecia, Kan ficava chateado com o enxame de monstros, mas eles ainda acabavam sendo varridos. A dupla era como duas engrenagens que se encaixavam e se moviam em perfeita sincronia. Eles eram nada menos que impressionantes. Não parecia que eles haviam aprendido ou praticado isso juntos recentemente. Eles desenvolveram uma conexão que os ajudou a ter uma noção do que o outro estava planejando fazer, e isso teve que ser o resultado de pelo menos 5 anos trabalhando juntos. Mesmo irmãos reais nem sempre estavam em perfeita sincronia como aqueles dois. Qual tipo de relacionamento vocês têm? Tenho certeza de que vocês não são irmãos. Ele não sabia como especialistas vindos de origens privilegiadas como eles podiam ser tão próximos, ou mesmo porque optaram por tornar as coisas mais difíceis para si mesmos. Mas, se havia uma coisa que Yon-Woo tinha certeza, essa era mais do que clara. Eles ficam bem juntos. Os dois confiaram suas vidas um ao outro. Esse relacionamento era impossível sem fé mútua. Yon-Woo estava com um pouco de ciúme do relacionamento. Não era como se ele quisesse conhecê-los melhor ou se juntar ao seu círculo, mas olhar para eles o fez pensar em alguém que ele já conheceu. Yon-Woo tentou se livrar dos pensamentos aleatórios que se aglomeravam em sua cabeça. Ele estava se tornando desnecessariamente sentimental com o passado e não conseguia acreditar no que estava pensando. De repente, ele percebeu que sua mente estava mais esclarecida do que nunca, como o céu depois de uma chuva forte. Isso é por causa do descanso que tirei. Quando ele abriu os olhos novamente, eles estavam cheios de uma determinação sincera. Então, de repente, Kan se mexeu e acordou, os olhos ainda sonolentos através do cabelo rebelde. Ele bocejou amplamente. Por que você está acordado? Você ainda tem algum tempo antes do seu turno. Como posso dormir quando está tão barulhento por aqui? Uma risada escapou de Yon-Woo. Na verdade, estava calmo demais, como se todo o som tivesse sido silenciado. Não havia nem mesmo o som do vento a soprar ou do chilrear dos insetos. Chilrear seria o termo utilizado para se referir aos sons produzidos pelos insetos. Kan esfregou os olhos sonolentos e colocou a mão na bainha que havia colocado perto da cabeça. Tudo ainda estava quieto, mas Doyle também acordou com um bocejo. Havia uma ligeira carranca em seu rosto de traços finos, e ele parecia aborrecido por seu sono ter sido perturbado. Por quanto tempo você vai deixá-los ficar assim? Eu ia me livrar deles quando eles se aproximassem. Lamento que eles tenham te acordado, Yon-Woo respondeu com um sorriso. Tudo bem. Eu estava ficando rígido, já que não tenho movido muito meu corpo ultimamente. Poderia muito bem fazer algum exercício adequado. Doyle se virou para olhar para Kan. Eu estava pensando sim. Você acha que eles sabiam que você está aqui? Faz diferença. Kan lentamente tirou sua espada da bainha enquanto seus olhos brilhavam como uma luz fria.
A única coisa que importa é que eles são inimigos que estão apontando suas espadas para nós. Assim que Caim terminou de falar, sua sombra desapareceu. Apk! Eles ouviram o som de respingos de sangue e um grito desesperado de dentro dos arbustos. Porra! Como eles notaram que estamos aqui? Se espalhem, é mais perigoso se ficarmos juntos. Os arbustos se mexeram e vários jogadores irromperam em direções diferentes. Eles estavam planejando se aproximar do acampamento e pular em seus alvos assim que estivessem perto o suficiente. Agora que eles haviam sido pegos, não havia sentido em se esconder, e era muito perigoso ficar perto um do outro. Eles estavam enfrentando Bloodsword Forte Tail, não haveria chance de vencer se eles lutassem diretamente. Caim disparou e brandiu sua espada. Ele não tinha a menor intenção de deixá-los escapar. Com cada golpe, o sangue espirrava sobre a grama e um corpo caía sobre a terra. Doyle também fez um grande gesto no ar. Buzz! A floresta era o lar de muitos insetos e moscas, e eles começaram a se aglomerar e a correr em direção aos jogadores mais próximos. Merda! Insetos do caralho! Saiam daqui! Saiam! Enquanto milhares de insetos grudavam em suas peles, eles balançavam suas espadas tentando se livrar deles. Mas os insetos apenas cavaram mais fundo e começaram a se banquetear com sua carne. Gritos de dor ecoaram por toda a floresta. No entanto, embora Caim e Doyle estivessem massacrando inimigos em um ritmo desumano, muitos jogadores ainda estavam escondidos nos arbustos. Doyle ouviu passos abafados atrás dele, e parecia que eles estavam planejando atacar de um ponto cego. Com uma expressão ligeiramente irritada, Doyle estava prestes a enviar insetos para eles quando percebeu para onde estavam indo. Ele ficou tão surpreso que uma pequena risada escapou dele. Eles estavam se movendo em direção a Yonvoo, talvez porque ele não era tão conhecido quanto ele. Talvez eles até pensassem que Yonvoo era apenas um carregador. Esses idiotas, de todas as opções que tiveram, escolheram a pior. Qualquer que fosse o motivo, quaisquer que fossem suas expectativas, eles estavam indo para nada menos do que as mandíbulas da própria morte. Continua no próximo vídeo.